Tenho este tempo estado meditando na palavra do Senhor, e uma palavra que esta noite eu gostaria de partilhar com vocês está no primeiro livro na primeira carta de João. E esta carta de João, assim, ela tem sido escrita com motivos específicos, né? Eu queria ler o texto antes de entrar no bosquejo, para vocês que estão aí. Vamos ler essa palavra então. Primeira carta de João, capítulo 1, do verso 5 até o verso 10. Está bom? Diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se decimos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivimos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se decimos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se decimos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Esta carta foi escrita com objetivos bem pontuais. O primeiro objetivo era mostrar que, de fato, Deus é um Deus de luz, mas que você pode ter acesso e comunhão com esse Deus de luz. O segundo fato era mostrar para o grupo de gnósticos que se tinham infiltrado na igreja, ou que estavam surgindo no meio da igreja, de que o pensamento deles estava totalmente contraditório, era totalmente contrário, antagônico à direção que Deus tinha dado à sua igreja. E uma terceira era que Deus, mesmo sendo luz, mesmo sendo tudo poderoso, Ele se manifestou e veio ao meio para conviver com toda a igreja. Então, nessa realidade, ou diante destas situações que estavam acontecendo na igreja, João escreve estas cartas. Estas 3 cartas são para combater diretamente o gnosticismo. E o que é o gnosticismo? É uma filosofia, não é de uma forma geral, vou descrever aqui, mas é uma filosofia que diz que a carne é totalmente corrompida, pecaminosa, que de jeito algum, de forma alguma, pode ter um relacionamento com Deus. E que a única forma de se relacionar com Deus é crescendo em uma capacidade intelectual de conhecimento da sabedoria. E na medida em que a pessoa vai se tornando sábia, ela pode chegar em uma futura oportunidade a ter um conceito, um contato com Deus. Porém, o corpo, como é corrompido, eles nunca teriam essa comunhão. Então, João escreve esta carta justamente para combater estas ideias totalmente erradas, totalmente heréticas, que estavam se infiltrando no interior da igreja. Então, esta noite eu queria falar sobre Deus é luz. Eu quero que nós assistamos, antes de continuar, que nós assistamos um vídeo bem pequenininho. De repente vocês já assistiram este vídeo, está no YouTube, mas eu queria colocar para que a gente assistisse junto e depois eu queria dar continuidade. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, el Todo trabajo. el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Sacar aquí un poquito. Una limpiecita por acá y ya vamos a estar listo. ¿Sabe una cosa? ¿Sí?
Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Eu espero que esta ilustração, que este vídeo possa nos ajudar a entender um pouco mais a realidade do mal que existe ao nosso redor. Certamente, a falta de relacionamento, a falta de búsqueda de Deus, de parte do ser humano, é uma das causas principais para a degradação da raça humana. Eu tenho certeza disso, não é? Assim, o pecado desde o início, desde o momento em que atingiu o homem, o levou em uma decadência vertiginosa, violenta, rápida. E quando nós perguntamos, mas por que há tanto sofrimento? Por que tanto que Deus não existe? Claro que Deus existe. Mas é aquilo, as pessoas não se achegam a Deus. E esta carta justamente está falando isso. O apóstolo João está falando justamente essa situação. Deus existe, Deus é luz, Deus está presente. E na época, os gnósticos diziam que Deus não existe. E esses gnósticos ainda estão infiltrados em nosso meio. Esses gnósticos, muitas vezes, esse espírito de gnosticismo, muitas vezes está em nossas vidas. Em nossa forma de pensar, em nossa forma de ver as coisas, em nossa forma de ver as situações, em nossas formas de reagir diante dos desafios que Deus nos dá. Mesmo nós cristãos, estamos propensos a ser atingidos por o mal. Cada vez que nós nos afastamos da presença gloriosa de Deus, nós ficamos mais perto do abismo, mais perto das trevas. Cada vez que nós deixamos de orar, de buscar, de nos relacionar, nós temos mais relacionamento com as trevas. E Moisés, lá no livro de Deuteronômio, escrevendo o livro de Deuteronômio, ele dá uma recomendação no capítulo 11, capítulo 8, do verso 11 ao verso 18, vocês depois podem ler em casa, mas o verso 11 diz assim: nunca esqueçam do Senhor nosso Deus. Tenham cuidado de obedecer seus mandamentos e suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Então, assim, a preocupação de todos os profetas, de todos os ministros de Deus, do próprio Deus, era que a gente tem uma facilidade muito grande de se esquecer de Deus. De só se lembrar de Deus quando as situações estão chegando
ao haver da dor, da angústia, do sofrimento, é só que nesses momentos de conflito, de desgraça, de tensão, que você lembra-se de Deus. Porque nós nos lembramos muitas vezes de Deus. Mas Moisés disse assim, não esqueçam de Deus. Não esqueçam de Deus. Em todos os momentos nós precisamos lembrar de Deus. E nós temos que lembrar, gente, que nós como cristãos, nós fomos resgatados das trevas. Pedro disse que nós fomos resgatados das trevas e transportados para o reino de maravilhosa luz. Portanto, nós temos experimentado um estilo de vida perante a luz. Nós temos experimentado a luz de Cristo em nossas vidas. Mas essa experiência de nós termos tido essa comunhão com Deus, ou de termos essa comunhão com Deus, traz a nossas vidas implicações claras, desafios claros na vida de cada um de nós. E nesta noite queria ver alguns desafios que Deus coloca em nossos corações. Primeiro desafio que Deus coloca em nossas vidas, ou primeiras implicações que isto tem a ver conosco, é que nós devemos ser imitadores de Deus. Se você já chegou à luz, não pode continuar vivendo com sua mente presa na escuridão. Não pode continuar vivendo com sua vida totalmente escravizada por pecado. Portanto, diz assim, decimos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, estamos mentindo com palavras e ações. O que tem a ver isso? O que quer dizer isso tudo? De fato, o desafio para você, meu irmão, para mim, para nós como comunidade, como cristãos, é que se nós nos achegamos a Deus e colocamos nossa confiança em Ele, nós devemos viver de uma maneira santa, como Deus é santo. Primeiro. E nós devemos estar apaixonados por aquilo que Ele está apaixonado. Deus exige de nós que vivamos na vida de santidade, mas não apenas isso, Ele exige que nós vivamos essa vida de santidade e nós nos preocupemos com aquilo que Deus se preocupa. Então, quando nós falamos que Deus é luz, não é? Quando nós nos enrolamos, nos envolvemos, vamos dizer assim, em um relacionamento com Deus, não há como você e eu não consigamos enxergar que de fato aquilo que João disse, que Deus é luz, não há como nós não podamos enxergar diante dessa presença em nossos próprios corações que de fato Deus é luz, porque nosso coração entenebrecido, nossa mente oscurecida, ela vai ser iluminada e nós vamos ter duas opções: ou nós ficamos com o nosso oscurantismo, ou nós ficamos com a luz que Deus nos dá. Então, algumas coisas que eu queria que nós vejamos esta noite. Se Deus é luz, não é como diz esse texto, a mensagem de Cristo que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. De fato, este conceito de Deus é luz, irmão, é um conceito neotestamentário. Neotestamentário, que foi, de fato, um conceito que mais aplicado pelo próprio apóstolo João. Porque para o gnosticismo e para os ateus, Deus era um Deus das trevas. Deus, se havia Deus para os gnósticos, era um Deus que não podiam se relacionar, era um Deus inacessível ao relacionamento. Era impossível conhecer a Deus, porque o ser humano era pecador, o corpo era totalmente pecador, então eles deviam fazer exercícios para adquirir conhecimento e desenvolver esse conhecimento, até ver se um dia eles chegavam a atingir o nível de conhecimento de Deus. Você lembra onde que isso aconteceu? Você lembra essa filosofia, onde que ela surgiu? Você lembra? Gênesis capítulo 1, ou Gênesis capítulo 3, não é? Quando vem a serpente a enganar a Eva, qual foi olha, come aqui, porque quando você começa desta fruta, seu entendimento vai ser esclarecido, aberto, e você vai ser igual a Deus. Então, os gnósticos pensavam da mesma maneira. Se nós desenvolvermos nosso entendimento, se nós crescermos em nossa inteligência, nós vamos chegar a conhecer a Deus e vamos ser igual a Deus. Porque nosso corpo nunca vai conseguir se relacionar com Deus, porque nosso corpo é totalmente pecaminoso. Então, diante dessa realidade, que ele vem
João vem combatendo essas situações, e ele coloca isto, né? Para os judeus, que era Deus? Deus era aquele fogo consumidor. Aquele Deus que não podiam se relacionar a eles porque tinham que se relacionar através de alguém, e esse alguém ainda não podia enxergar face a face a Deus. Era o sumo sacerdote, não é? Então, Deus de fato só se revela como luz para você e para mim, para nós que somos cristãos. E essa revelação, essa verdade que é revelada em nosso coração, ela vem através desse relacionamento com Cristo Jesus. Eu queria que você lesse este texto comigo. Olha o que diz aí. De novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá quê? Terá a luz da vida. Nunca mais andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Gente, sem Cristo nós estamos nas trevas. Quando nós nos começamos a relacionar com Deus, nós ganhamos luz para nossas vidas. Nosso estilo de vida totalmente corrompido, nosso estilo de vida pecaminoso, nosso estilo de vida totalmente contrário, antagônico aos princípios de Deus, é exposto diante das verdades de Deus, e nosso ser é iluminado, e nós ganhamos quê? Ganhamos luz e ganhamos vida. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus trouxe vida para você. Vida para mim, vida para nós que cremos. Então, mas Jesus não só veio ao mundo trazendo essa luz e dizendo: eu sou a luz do mundo e agora quem me segue tem luz também. Não só isso. Jesus fez mais que isso. Jesus repartiu essa glória, compartilhou dessa luz com a gente. E em Mateus, no capítulo 5, do verso 14 ao 16, diz assim: vocês, agora ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não é? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lampadinha para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine a todos que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Então, gente, Jesus é a luz do mundo. Ele veio a este mundo. Ele deu sua luz para nós, não é? Nós aceitamos a luz de Deus em nossas vidas, mas nós fomos desafiados a partilhar também essa luz com os outros. Não adianta apenas ficarmos com a luz em nossas vidas e não deixar que ela brilhe para os outros. A maior preocupação de Deus não era apenas que você e eu fiquemos santos. A maior preocupação, o maior desejo de Deus não era apenas que você pegue as senhas e vá embora para o céu como anjinho. Não é isso, gente. O maior desejo de Deus é que você viva em santidade e ilumine aos outros. Mostre aos outros que há uma forma diferente, que há um Deus amoroso, que há um Deus de luz, que há um Deus que está desesperado, desejoso de se relacionar com as pessoas. Muitas vezes nossos conceitos de santidade são totalmente errôneos. Pare de fazer isso, pare de fazer o outro, não coma, não beba, não durma, não acorde. São conceitos totalmente longe da verdade de Deus. Longe da verdade de Deus. Apenas são leis, normas legalistas que botam um fardo na sua vida. Quando a luz de Cristo vem às nossas vidas, Ele vem para nos trazer liberdade. Mas não para fazer o que você bem quer da vida, sino para você, em essa liberdade, transmitir, iluminar o mundo. Porque as pessoas têm essa mentalidade ainda: Deus não existe, por isso há tanta desgraça, porque não vem a luz de Deus na vida das pessoas. Não vem o brilho de Deus no coração das pessoas. Essas pessoas, quando vem um crente, né? Porque um cristão não, mas um crente, as pessoas preferem se afastar. Preferem fugir, não da presença de Deus, da presença do legalismo na vida deles. E Deus disse que Ele veio para trazer luz, para iluminar o mundo. E nos desafia que nós também façamos isso.
Efésios, no capítulo 2, diz, pois Deus que nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as obras que Ele já havia preparado de antemão. Nós temos que fazer obras, nós temos que viver em santidade com Deus, mas também fazendo as obras que Deus quer. E qual que é a obra que Deus quer? Que você proclame o Evangelho, gente. Não quer que você construa, não quer que você faça uma casa, não quer. O primeiro, prioridade, é que proclame a luz de Deus para as pessoas. Proclamação com atitudes? Claro que é com atitudes, mas com seus lábios. A proclamação não sai sem boca, sem palavra. Porque senão Jesus hubiese dito, não, sabe o que, gente? Vocês com atitude estão bom. Mas Jesus, quando foi perguntado, disse assim, cara, se vocês calam a boca, as pedras vão falar. Ele não disse que as pedras vão ter atitude. Ou disse que as pedras vão ter atitude de santidade. Não. Se eles calarem a boca, as pedras vão falar. Então, nossa tarefa de proclamação tem a ver com estar junto a junto, com relacionamento, com interação. Mas muitas vezes, irmãos, nós falamos de futebol, falamos de política, falamos mal dos governantes e de tudo demais, que todo mundo tem direito de falar mal de todo mundo, né? Mas em isso tudo, nós não falamos daquilo que é mais importante, que é Deus, essa luz que quer iluminar este mundo que está em trevas, que é um mundo caótico. Nós temos tantas oportunidades, e nós precisamos falar de qualquer coisa, gente, menos do amor de Deus, menos da luz de Deus. Estava falando um dia com o Valdemar, eu falei assim, vocês são privilegiados que são professores. Vocês têm turmas, grupos de pessoas em las quais vocês estão, de alguma forma, influenciando, ou sendo formadores de opinião nessas pessoas. Mas também, vocês podem usar da graça que Deus tem dado para mostrar para essas pessoas que estão desesperadas por alcançar alguma profissão, para ter alguns recursos a mais, mostrar que também há um caminho, que também há um Deus que ama essas pessoas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para fazer isso. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para proclamar. Não adianta apenas se afastar do pecado. Não adianta apenas tentar viver uma vida de santidade falsa, mentirosa, legalista, quando ela não está complementada com ações práticas em favor do próximo. Ações práticas de proclamação, de amor, de cuidado, de ministração. Quantas pessoas estão oprimidas, gente? Semana passada, assim, nós fomos a um bairro aqui pobre, uma favela, um assentamento em realidade, e eu creio que muitos fomos impactados, né? Eu já estou acostumado com isso porque eu vejo a necessidade lá onde o núcleo está estabelecido, eu vejo a necessidade e nós tentamos falar e ministramos domingo por domingo para as crianças, e todas as vezes que nós estamos lá, falamos do amor de Deus para as pessoas, tal. Mas esta semana nós fomos lá e tem tanta gente, mas tanta gente precisando da graça de Deus. Vivendo a miséria, vivendo na maior miséria que você pode imaginar. Mas eu tenho certeza que se essa pessoa se entregar a Cristo, que se essas pessoas abrissem seu coração e deixassem que a luz brilhasse nas vidas delas, de repente elas nunca deixariam de ser pobres, mas elas seriam felizes. Mas elas seriam salvas. Então, gente, nós precisamos abrir nosso coração nesse sentido e deixar que Deus age em nossas vidas. Deixar que Deus ilumine nosso coração, mas não simplesmente nos leve a viver uma vida de santidade. Porque não há como você não vive uma vida de santidade se você não vive em comunhão com Deus. Se você vive em comunhão com Deus, você vive uma vida de santidade, sim. Se você vive em intimidade com Deus dia por dia, você vive uma vida de santidade, sim. Mas se essa vida de santidade se limita ao teu quarto e à tua célula, e se limita aqui à comunidade, ela não é santidade, gente. Ela é religiosidade. Santidade tem a ver com aquilo que Deus se importa. Deus quer que as pessoas sejam santas, mas também que elas façam diferença, que iluminem aqueles que estão nas trevas. Esse é o desafio que nos dá. Segunda situação aqui. Segunda implicação, segundo ponto aqui. Devemos ter comunhão com os irmãos.
verso 7 do mesmo capítulo que nós estamos lendo, do livro de João, diz assim: porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos limpa de todo pecado. A vida de comunhão da igreja depende totalmente da vida de comunhão de cada um dos membros com Deus. Quantas vezes eu escuto dizer, gente, assim: na minha célula não tem comunhão, na comunidade tem grupinhos, tem panelinhas, ninguém se relaciona, não sei o quê. Tal. Por quê? E aí eles dizem assim: na igreja não tem comunhão. Claro que não tem comunhão. Se você que está reclamando não tem comunhão com Deus, o que você espera? Que tenha comunhão a igreja? A comunhão entre os irmãos depende de minha comunhão com Deus. Se eu estou em comunhão com Deus, não posso estar desconectado de meus irmãos. Porque o maior desejo de Deus é que haja comunhão entre os irmãos. Porque esse mesmo princípio rige ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles vivem em comunhão perfeita. E estes mesmos princípios têm que regir nossas vidas. Mas sabe o que, irmãos? Nós muitas vezes queremos ter comunhão com os irmãos sem ter comunhão com Deus. Ou queremos ter comunhão com os irmãos sem ter comunhão com Deus. Ou queremos ter comunhão com Deus, mas não queremos ter comunhão com os irmãos. Isso é mentira. E agora há algumas situações aqui que acontecem legal neste texto. A igreja precisa vivenciar diariamente uma vida de comunhão constante. Pois esse estilo de vida de comunidade é e sempre será a maneira por la qual Cristo nos iluminará. E iluminará através desse nosso relacionamento ao mundo. Jesus diz de fato que termos comunhão uns com os outros será o testemunho para o mundo de que Deus o enviou. Este texto comigo. João capítulo 17, verso 21 e o verso 23. Diz assim: eu peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Comunhão, relacionamento, unidade na igreja é o ponto fundamental para que o mundo, para que o mundo creia que Jesus foi enviado, que Jesus se tornou carne, que Jesus se encarnou. Segundo, a fim de quê? A fim de que eles saibam que ele foi enviado e que ele não só foi enviado, sino que ama a todos os que o seguem. Então, a comunhão é um fator fundamental na teologia cristã e na expressão do cristianismo para com o mundo. Se vocês lerem os primeiros capítulos do livro de Atos, vocês vão ver que os discípulos, depois de que veio o Espírito Santo sobre eles não saíram a evangelizar. Eles apenas proclamaram diante de uma pergunta que surgiu. Esses camaradas estão bêbados. Essa foi a situação, uma acusação em realidade. Esses camaradas estão bêbados. E diante dessa acusação, diante dessa colocação, Pedro começou a falar a respeito de Jesus. Eles não saíram a evangelizar, gente. Eles foram chamados de bêbados e diante dessa situação ele deu uma resposta ao povo. O que aconteceu? 3.000 pessoas se converteram. Você vê o terceiro, quarto capítulo e diz que a igreja ia crescendo porque Deus ia acrescentando. E eles iam achando o quê? Iam achando graça diante do povo. O povo via o estilo de comunhão, de relacionamento que eles tinham. E isso era um atrativo para as pessoas. Isso era um atrativo para o mundo.
Mas hoje eu vejo que muitas vezes nós somos mais atraídos por o mundo que pelo próprio Deus. Mas não é só isso. Este texto também nos revela que se vivimos na vida comunitária coerente com o princípio de Deus, o sangue de Jesus, como nós lemos no texto, não é? O sangue de Jesus nos limpará de todos os nossos pecados. Isso nos mostra que a falta de comunhão ao interior de nossas células e de nossa própria comunidade acarreta consigo uma série de pecados. Não é simplesmente, eu não ando mais, não me relaciono mais com o Carlos, não me relaciono mais com a Elvira, pronto. Não, essa minha falta de comunhão com meus irmãos vai trazer ao nosso meio pecado. Vai trazer pecado. A falta de relacionamento, ela é pecaminosa. Então, quando nós estivermos mais unidos, não é? As coisas serão diferentes. Quando nós nos achegamos a Deus e nós vivemos em unidade, gente, há coisas que vão acontecer. E olha só o que vai acontecer primeiro. Quanto mais comunhão tivermos, mais refletiremos a glória do Pai. Esse texto de 2 Coríntios diz assim: portanto, todos nós, com os rostos descobertos, refletamos a glória que vem do Senhor. Essa glória que vai ficando cada vez mais brilhante e vai se tornando cada vez mais parecida com a do Senhor, que é o Espírito. Cada vez que nós estamos em comunhão, cada vez que nosso relacionamento está mais interligado, cada vez que nosso relacionamento está mais afinado com Deus e com os irmãos, a glória de Deus, ela se manifesta com poder. A luz de Deus se expressa com mais intensidade e as pessoas podem ver que Deus é um Deus de glória. Segunda coisa que acontece, quanto mais comunhão tivermos, menos pecados teremos. Menos pecados teremos. Por quê? Por que teremos menos pecados? Porque você acha que teremos menos pecados se não estamos mais unidos? Porque teremos a oportunidade de confessar nossos pecados uns aos outros, gente. Teremos a oportunidade de abrir nossos corações uns para os outros. Habremos fortalecido nossos laços de amizade e nosso coração estará aberto para dizer, sabe que meu irmão, ore por mim porque eu tenho pecado hoje. A gente terá menos fardo de pecado em nossas vidas quando nós vivamos uma vida de intensa comunhão entre os irmãos. Nós precisamos viver em comunidade. Cada vez que nós nos encontramos, cada vez que nós estamos nos relacionando, nós temos a liberdade e a oportunidade de abrir nossos corações uns para os outros. E quando nós abrimos nossos corações uns para os outros, Deus nos cura, Deus nos perdoa, Deus nos abençoa. Uma terceira coisa, quanto mais comunhão tivermos, mais o mundo verá que Cristo é o único que pode salvá-los das garras do inferno e da morte e dar-lhes nova vida e vida eterna. Quanto mais comunhão a gente tenha, quanto mais relacionamento nós tenhamos, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus, de deixar a luz de Cristo brilhar através de nossas vidas, de ser perdoados nossos pecados e de mostrar ao mundo que de fato Deus é luz, Deus os ama e Deus quer dar vida. Porém, se vivemos na luz, vou voltar a ler o texto, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. Estamos unidos uns com os outros quando nós vivemos na luz. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos em comunhão com nossos irmãos, não há como isso não aconteça. Mas quando eu não estou vivendo na luz, gente, quando eu estou vivendo no pecado, quando eu estou vivendo nas trevas, o primeiro que eu faço é me afastar dos irmãos. O primeiro que eu faço é faltar a célula. O primeiro que eu faço é não vou mais ao culto.
Quando um irmãozinho me liga, eu desligo. Eu sempre tenho um argumento para não me relacionar mais. Por quê? Porque o pecado tomou conta de nossas vidas. As trevas oscureciam meu coração, minha mente, e eu não quero mais me relacionar com os irmãos. Por isso, esse texto diz, se nós estamos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos limpa de todo pecado, qual for o teu pecado. Não importa. Se você está vivendo na luz, se você está vivendo em arrependimento constante, se você está aberto com seu coração para dizer, Senhor, escudrinha minha alma, procura meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e vivo em comunhão com meus irmãos, não tem como o sangue de Cristo não me limpar de todos os meus pecados. Eu não sei como tem sido a tua experiência de comunhão com os irmãos. Mas muitas vezes nossa comunhão com os irmãos é interesseira. Apenas porque o irmão tem alguma coisa, ou pode me dar alguma coisa, ou ele é agradável ou não agradável. E eu me relaciono com ele por isso. Mas de fato não me relaciono com meu irmão, porque eu primeiro tenho uma relação com Deus. Preciso ter um relacionamento pleno, íntimo com Deus, que é luz, para que logo eu tenha um relacionamento íntimo, profundo, de comunhão com meus irmãos, e o sangue de seu Filho me limpa de todos os meus pecados. Já estamos concluindo, tá? Terceira coisa, irmãos. Devemos confessar nossos pecados. João capítulo 1, 1 de João capítulo 1, verso 8 ao verso 10, diz assim: se decimos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se decimos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. A confissão de pecados deve ser e sempre será também uma atitude principal e fundamental na vida de todo cristão. Não há como viver o cristianismo sem confessar nossos pecados. Esse era o problema do gnosticismo. Eles achavam que não tinham pecados. Que enquanto eles progrediam na intelectualidade, no conhecimento, eles estavam livres de cometer pecados. Mesmo que seu corpo cometesse, como eles pensavam que era corrupto, e não entraria mesmo na glória de Deus, mas se eles intelectualmente progrediam, então eles estavam livres de toda acusação. E isso até agora nós podemos ver. Eu me lembro quando estava evangelizando meu pai. Meu pai era um cara correto, sempre foi um cara correto. Quando me converti, voltei para evangelizar meu pai. O primeiro que meu pai falou assim: filho, quem precisava de Deus é você. Você era o bêbado, você era o viciado em drogas, você era o malandro, você era isto, você era aquilo. Eu nunca fiz isso, então eu não preciso de Deus. Eu nunca pequei. Então assim, as pessoas não entendem que o pecado nos separou ao ser humano de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: as pessoas, por causa do pecado, estão destituídas da gloriosa presença do Pai. Nós precisamos confessar nossos pecados. O fato de nós termos convertido não quer dizer que nossos pecados acabaram. Nós continuamos lutando com eles. Nós continuamos correndo atrás deles. Você lê o livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 1, 2, 3, 4, 5. Justamente relata isso, diz assim: corram, se despojem de tudo peso e do pecado que está fortemente agarrado em vocês. Sabe, gente, que o pecado está abraçado em nossa carne, está abraçado em nosso corpo, ele está abraçado fortemente, e você e eu temos que nos despojar. E como nos despojamos? Quando nós confessamos nossos pecados. Quando você reconhece os pecados. Então aqui há duas coisas importantes que eu queria ver com vocês. Primeiro, quando nós não confessamos nosso engano, nós nos estamos auto-enganando. Quando nós não confessamos nosso pecado, aliás, nós nos estamos auto-enganando. Diz: se decimos que não temos pecado,
nos estamos enganando. Se dizemos que não temos pecado, nos estamos enganando. Então, quando você e eu negamos nossa vida de pecado, nós apenas estamos enganando a nós mesmos. E isso acontece literalmente. Isso sabe o que faz? Faz com que nós nos desviemos do caminho, fazendo assim o que quer Satanás que façamos. E o que Satanás quer? Quando você não reconhece seu pecado, e quando você diz que não peca, que não faz nada errado, que não tem pecado, o que Satanás quer que faça? Que você fique sozinho, que você fique melhor que o outro, não é? Que você alcance e se enverede em o caminho da autossuficiência, não é? E comece a caminhar totalmente sozinho, rejeitando assim a ação poderosa de Deus em sua vida. E aquele velho ditado que nós temos aqui na igreja, né? Ovelha sozinha, vira petisco de lobo. Ela não ficou sozinha porque alguém empurrou para fora. Ela ficou sozinha porque ela quis ficar sozinha. Porque ela não quis se consertar com Deus. Ela não quis reconhecer seu pecado. Ela não quis entender que ela precisa confessar seu pecado. Ela achou que não tem pecado. E quando você acha que não tem pecado, quando você acha que está mais santo que o outro, quando você acha que já está voando, lembre-se que você está voando para o inferno. Para Deus não está voando. Você está em uma descida vertiginosa para o fundo do buraco. Se arrependa. É o que João está dizendo. E segunda coisa, a ausência da verdade. Nesse mesmo texto, né? Mas se confessamos nossos pecados, se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando. Mas se a verdade não está em nós ainda. Não é? Então, é como apagar a luz, como desligar esta luz e ficamos nas trevas. Quando nós não confessamos nossos pecados, quando nós não reconhecemos nossos pecados, é como você desligar a luz daqui e ficar nas trevas. Porque a verdade não está em nós. Então, a ausência de verdade em nossas vidas. A ausência de verdade. Quando você nega que você tem pecados, que você está errado, quando você não quer reconhecer isso, quando um bloqueio para que isso aconteça, eu creio piamente que você não nasceu de novo. Porque a verdade não está em nós. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Cristo. E se a verdade não está em nós, Cristo não está em nós. Então, não, é impossível. Sabe por que não há uma confissão de pecados? Porque não há uma revelação em nosso interior de pecado. Então, eu creio que sou bonzinho mesmo. Eu não estou pecando. Não preciso de Deus. Não há uma revelação em meu coração. Todos nós passamos por essa experiência. Chegou um momento em que nós... Puxa, peraí. Eu sou um pecador, me arrependo. E nós choramos, nos arrependemos. E nos entregamos a Cristo. E nós fazemos isso dia após dia, momento após momento. Ou de tempo em tempo, sei lá quando nós fazemos, mas fazemos. Por quê? Porque a luz de Cristo nos mostra nossos erros. Ô meu filho, você está falando mentira, está errado. Mas quando você para e diz, não, eu não estou falando mentira, não está mentira assim, não. O que está fazendo? Está rechaçando, está rejeitando a verdade. Então a verdade não está em nós. De fato, Cristo que essa verdade não está em nós, isso quer dizer que muitas vezes, de repente, não nos convertimos de fato. Não há uma luz reveladora em nosso coração. Nós podemos ter um entendimento de quem é Deus, mas não temos Deus em nossa vida. Qual é o antídoto para essas verdades acima expostas, né? Há duas coisas que nesse mesmo texto estão mencionadas, tá? Primeiro, ele diz que nos oferece o quê? Perdão. Se você olha aí, diz assim, Ele perdoará todos os nossos pecados. Mas se nós, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá o quê? A sua promessa. Há uma promessa para quem confessa o pecado. Há uma promessa de Deus para quem se arrepende desse pecado. Há uma promessa de Deus para quem abre seu entendimento e deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. E a promessa é que? Qual é a promessa?
perdão. 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 Ele nos perdoa. Ele nos absolve de toda condenação. Romanos capítulo 8 diz, agora já não existe mais nenhuma condenação para as pessoas que estão crentes em Cristo. Não, que estão unidas com Cristo. Em comunhão com Cristo, em intimidade com Cristo. Não há mais condenação, gente. Não há ninguém que te condene. Quando você e eu estamos andando em comunhão com Deus. Em comunhão com o Pai. Não há mais condenação. Há perdão. Há perdão de Deus sobre nossas vidas. Segunda coisa. A purificação, Ele nos limpa de toda maldade. João 3,3 diz, não é? E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo como Cristo é puro. Se você lê esse texto, o verso 1 diz assim, vejam como grande é o amor do Pai por nós. Esse mesmo texto lendo do verso 1. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece. Não nos conhece. Pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso, que quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, se purifica a si mesmo. Qual é a sua esperança, meu querido? Aonde que você depositou sua esperança? Em sua capacidade? Em seus recursos? Em sua família? Aonde que está a sua esperança? Se sua esperança não está na volta de Cristo Jesus, se sua esperança não está colocada em um retorno de Jesus Cristo, e na segunda vinda de Jesus, você está perdido. Você não se purifica. Se sua esperança está colocada em Cristo, em seu retorno, em sua segunda vinda, cara, Jesus vai vir, vai me levar, eu vou com Ele. Se essa é a sua esperança, você se purifica, como Jesus é puro. Isso diz o texto. Eu não estou falando isso. O texto está dizendo isso. Então, gente, se Deus é nossa luz, a luz da nossa vida, então nós temos que ser imitadores dele, em sentido de sermos santos, mas também de sermos comprometidos com aquilo que ele quer. Não é? Vou colocar aqui para nós lermos. Então, sermos imitadores de Deus em esse sentido, em sentido de ser santo, mas também de ser compromissado com aquilo, apaixonado por aquilo que Ele está apaixonado. Por que Deus está apaixonado? Por vidas. Ele está apaixonado por o mundo. Por isso que Ele deu seu Filho ao mundo. Não deu seu Filho ao inferno, não deu seu Filho para o capeta, não deu seu Filho para agarrar recursos, não deu seu Filho para outras situações. Ele deu seu Filho para o mundo, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que imitá-lo. Temos que imitá-lo. Em nossa vida de santidade e em nossa vida de compromisso, de paixão pelas almas. Nós temos que viver em comunhão com os irmãos. Nós precisamos viver em comunhão com os irmãos. Queremos ser limpos de nossos pecados. Queremos deixar que a luz de Deus brilhe através de nossas vidas, de nossos relacionamentos, da nossa comunidade, da nossa célula. Queremos ver que nossos vizinhos, nossos amigos se convertam. Então nós temos que deixar de ser egoístas, de ser egocêntricos, virarmos cristocêntricos e aprendermos a viver em comunhão com os irmãos. Terceiro, nós precisamos sempre fazer uma revisão de nossas vidas. Gente, Deus nos tem dado uma oportunidade maravilhosa. Deus tem sido muito gracioso conosco como comunidade, sabia, gente? Porque Ele tem trazido desafios a nossas vidas para vivermos uma vida de discipulado um a um. De termos a oportunidade em nossas células de abrir nossos corações um para o outro. Confessar nossos pecados. Pedir auxílio do irmão. Pedir auxílio de Deus.
e juntos caminharmos em uma vida de santidade, de intimidade, de conselho, de amor e de transparência da luz para que nossos amigos se convertam. Não podemos perder essas oportunidades maravilhosas que Deus nos tem dado. Você e eu temos que pegar, abraçar isso. Abraçar essa vida de discipulado. Abraçar essa vida de comunhão. Confessar nossos pecados. Todos nós falhamos, gente. O único impecável é o Papa, não é? A teologia católica diz que o único impecável é o Papa. Totalmente herética, mas é uma linha de pensamento deles. Mas João nos mostra que não há nenhum impecável a não ser Deus. Não há nenhum justo a não ser Jesus Cristo. Todos nós temos nossas falhas, todos nós temos nossos pecados, todos nós temos nossos fracassos, todos nós temos situações que ainda nos comprometem no nosso relacionamento com Deus. Mas se nós abrimos nosso coração, se nós confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos curar de todas as nossas maldades. Então, gente, nesta noite, que Deus não seja luz apenas em nosso intelecto, que Deus não venha ser luz apenas em nosso coração, que Deus possa transcender nosso ser e atingir as outras vidas, que Deus possa transcender nosso ser e levar a nossa comunidade, a nossa célula, a uma vida de intimidade, a uma vida de transformação, a uma vida de avivamento profundo. Nós precisamos disso, sabia, gente? Estamos orando e faz anos por isso. Mas sabe, querido, não há avivamento se não há comunhão com Deus. Não há avivamento se não há arrependimento. Não há avivamento se não há confissão de pecados. Não há avivamento se não há vida de intimidade entre os irmãos. Nós precisamos. Cada um de nós somos guardião um do outro. Mas muitas vezes nós fazemos o mesmo que Caim fez. Que é de teu irmão? Eu tenho que saber de meu irmão. Eu vou cuidar de meu irmão. Eu não sou o guardião de meu irmão. Mas Deus fez de nós guardiãos uns dos outros. Deus fez de nós guardiãos uns dos outros. Não juízes, não fofoqueiros uns dos outros. Guardiãos em amor, em graça. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Eu não sei se você tem se identificado com este texto que nós temos lido. Se você, de repente, olhando para seu coração, tem alguma situação que tem te perturbado, te tem prejudicado, te tem deixado assim, anestesiada, te tem deixado oscurecida em tu coração, em tua mente. Talvez você nunca entregou sua vida a Cristo e ainda você está vivendo nas trevas. Talvez você não conseguiu confessar seus pecados para Deus. Talvez você está relutante para viver em comunhão com os irmãos de tua célula, com os irmãos da comunidade. Talvez você tenha um monte de bloqueios que levam a você a viver ainda nessa vida de pecado. Você de repente já aceitou a Cristo, mas você continua repetindo os mesmos erros, os mesmos pecados. Eu queria desafiar que você fizesse uma análise de sua vida em esta hora. Que você fechasse os olhos e analisasse o coração. E se você tem alguma coisa assim, se você tem alguma coisa para confessar, para consertar, se você apenas quer que a luz de Cristo ilumine seu ser de uma forma poderosa, se você quer que Deus o use de uma maneira extraordinária, eu queria te convidar que você visse aqui, nós gostaríamos de orar por você. Se você tem estado relutante com suas situações, se você quer experimentar uma nova unção de Deus, a presença de Deus na sua vida, venha aqui, vamos orar, dê um passo de fé, saia de seu banco e venha aqui na frente, vamos orar por você. Se há alguém aqui que precisa de oração, venha, vamos orar. Se você não tem conseguido experimentar isso tudo que nós temos colocado aqui, se você tem dificuldade de experimentar isso tudo, eu queria desafiar você, que você visse aqui. Não precisa aqui contar para todo mundo, apenas precisa vir. Alguém que quer que a gente ore por você, venha, passe aqui, venha, vamos orar com você. Amém, Senhor.
Senhor, Tu conheces os nossos corações, Pai. Tu sabes as nossas limitações, Tu sabes todas as coisas que se acontecem com o nosso coração. Senhor, de fato, diante de Tua maravilhosa luz, nada está encoberto. Quantas vezes nós temos fracassado, quantas vezes nós temos lutado contra o pecado, quantas vezes nós temos sido, Senhor, perdedores diante dessa luta. Pai, nesta hora eu peço que Tu tenhas misericórdia de nós. Que como Tua palavra diz aqui, Senhor, se nós confessamos nossos pecados, Tu nos perdoarás. Teu sangue virá e nos limpará de todos os nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós oramos diante da Tua presença. Eu tenho certeza que Tu estás aqui, Senhor, tocando em nossas vidas, Pai. Estende Tua mão agora sobre cada um de nós. Senhor, venha, Senhor, abrir nossa mente, nosso entendimento para ver Tua luz. Não só para ver, mas para, Senhor, usufruir dela e para deixar fluir em nossas vidas essa luz. Pai, em nome de Jesus. Seas Tu nos abençoando nesta noite, Pai. Que o poder de Tu Espírito Santo, de uma forma poderosa, se derrame sobre cada irmão. E que em esta semana, Senhor, nossas células, nossos irmãos reunidos como célula, possam ser, Senhor, luz neste mundo caótico, neste mundo que está em trevas. Que o poder de Tu Espírito se manifeste quebrando, Senhor, todo o pecado do diabo, toda a obra de Satanás na vida das pessoas. E que cada irmão cheio de Teu poder possa ser um testemunho lá fora de que Tu és o único Deus verdadeiro, de que Tu és Deus, de que Tu és luz, Tu és o amor. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Nos ajude nesta caminhada, Senhor. Vá conosco neste dia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe. Que tenhamos uma boa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém?